Vamos abrir em Mateus, capítulo de número 10, verso de número 22. Mateus 10, 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus pega os seus discípulos e fala: olha, vocês vão ser odiados. Odiados mesmo. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos de Jesus, eles foram odiados pelas pessoas. Foram odiados por pessoas religiosas, por causa do nome de Jesus. Mas aí quando a gente fala de nome, a gente não está falando do J, E, S, U e S. A gente não está falando da forma hebraica, né? Que alguns até idolatram a forma hebraica do nome Jesus, que é Yoshua. Quando ele está falando do nome, ele não está simplesmente falando do Y, do E, do S, do H, do U e do A. Mas quando ele está falando, olha, por causa do meu nome, ele está falando, olha, é por causa do meu caráter. É por causa do meu ser. É por causa do meu ser, discípulos, que vai habitar em vocês. Porque Jesus falou para os discípulos: eis que eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos carregavam sobre eles o caráter de Jesus Cristo. Por isso que eles eram chamados cristãos. Cristão é discípulo de Jesus. Então, os discípulos carregavam o caráter de Jesus Cristo. Os discípulos carregavam a fama de Jesus Cristo. Porque nome é muito mais do que letras. Mas nome é fama. Se tratando de Jesus, eles iam ser perseguidos por causa da pessoa de Jesus Cristo. Agora, se você for explanar um pouco mais sobre os discípulos, todos eles foram perseguidos, e muito perseguidos. Para você ter uma noção, dos 12 discípulos de Jesus, 11 morreram martirizados. Apenas um que não morreu martirizado, que foi João. Mas mesmo assim, João, aquele que escreveu o Apocalipse, ele passou por dura perseguição. Ele ficou preso na ilha de Patmos, aonde ficavam os maiores malfeitores naquela época. Ele foi muito perseguido. E para iniciar aqui, tudo que Jesus falou sobre os seus discípulos se cumpriu. Tudo que Jesus Cristo falou dos seus discípulos aconteceu. Eu vou dar um resumo aqui para você de como foi a morte dos apóstolos. Eu vou dar um pequeno resumo aqui de como foi a morte de cada um dos apóstolos. Todos eles, menos João, foram martirizados, mas todos eles foram perseguidos fortemente. A primeira lista aqui é o discípulo André. Ele foi amarrado em uma cruz em forma de X, não foi pregado, foi amarrado. E para que o seu sofrimento se prolongasse mais, não cravaram cravos em suas mãos, mas amarraram para que ele viesse ficar ali bastante tempo. O discípulo de Jesus, André, foi odiado, foi amarrado, foi martirizado. O discípulo Bartolomeu, pra você ter uma noção, ele foi esfolado vivo, e crucificado de cabeça para baixo. Alguns dizem que ele foi golpeado até a morte. Que isso, pastor? Eu não sabia disso, nunca ninguém me falou isso. Os discípulos de Jesus. Quando Jesus está falando aqui, vocês vão ser odiados, Jesus não estava mentindo, porque ele é a verdade, ele é o caminho. Aconteceu mesmo. Filipe, não tem detalhe aqui de como foi o seu martírio, mas disse que ele pregou na Frígia e morreu como mártir em Aerópolis. Judas, o Tadeu,
não um traidor, mas o Tadeu. Diz a tradição que ele pregou o evangelho na Mesopotâmia, na Arábia, na Síria e também na Pérsia, aonde foi martirizado juntamente com o discípulo Simão, o Zelote. Vamos mais um? Mateus, o cobrador de impostos, o publicano, ele teria sido martirizado na Etiópia, não tem detalhe do seu martírio. Tiago, conhecido como o maior, por ordem de Herodes Agripa, foi preso e morto à espada em Jerusalém. Segundo a tradição, diz que Tiago foi por causa dos religiosos. Não tem aqueles religiosos que perseguiram Jesus naquele tempo? Foram os mesmos que perseguiram também Tiago e mandaram matar Tiago, segundo a tradição diz, segundo o historiador. Tiago também foi martirizado, morto à espada em Jerusalém. Tiago, o menor, foi missionário na Palestina e no Egito, também foi martirizado, morreu pregando a palavra de Deus. Tomé, aquele conhecido como incrédulo, né, que só acreditou vendo, tocando, ele teria sido morto na Índia por lanças de soldados locais. Matias, aquele que substituiu Judas Iscariote, teria sido executado numa fogueira. Pedro, o grande líder entre os apóstolos, foi crucificado de cabeça para baixo. Eu poderia ficar aqui a mensagem inteirinha falando de dos mártires que padeceram por nós, que sofreram por nós, que deram o seu sangue por nós, passaram necessidade por nós, viveram em cavernas por nós, foram comidos por leões por não negar Jesus Cristo, por não negar a palavra de Deus. Eu poderia passar a mensagem aqui inteirinha, falando sobre os mártires. Quem não lembra de Paulo? Paulo foi um dos maiores pregadores. Sabe como é que esse homem morreu? Ele foi decapitado. E esse lado do evangelho, ninguém prega. Ninguém fala que muitos irmãos sofreram por pregar a palavra. Por que ninguém fala? Por causa da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ela é o oposto a isso que você está ouvindo aqui da minha parte. Ela prega as grandezas humanas, ela prega o orgulho, a soberba, a vaidade. Mas a teologia da prosperidade, ela não prega o sofrimento de maneira nenhuma. Não, o cristão que sofre é um cristão que está amaldiçoado. Um cristão que não tem tanto dinheiro no bolso, não é um cristão perfeito. Agora eu olho aqui para o exemplo destes discípulos e apóstolos. Eles deram sua vida pela palavra de Jesus. Mesmo eles ouvindo de Jesus que eles seriam odiados por todas as gentes, eles não recuam, mas eles vão em frente e pregam a palavra até a morte. Sabe por que eles pregaram até a morte? Porque eles pensavam nas almas, eles pensavam nas pessoas, eles pensavam nas vidas que eles ganhariam em Jesus Cristo. E outros foram ganhando outros, e foram ganhando outros, e foram ganhando outros. Eles seguiam o evangelho até a morte. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho de Jesus Cristo, amados, é totalmente oposto. O que a gente ouve na rádio, na televisão, dá nojo de assistir pregações na televisão, dá nojo. Esses camaradas não pregam, não estou generalizando, às vezes pode ter um ali que fala, mas a maioria só fala porcaria, besteira, não pregam o evangelho que teria que ser pregado, o evangelho da cruz. Os homens estão colocando as riquezas, o dinheiro, a fama, a glória acima de Deus e acima do evangelho. Mas se você diz: eu estou passando por tanta aflição, isso faz parte do evangelho de Jesus. Você diz: eu estou passando por tanta tribulação,
Não é nada que você está passando comparado ao que eu vou mostrar para você aqui, conforme eu vou pregando. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. As aflições do discípulo não podem ser comparadas às aflições dos cristãos de hoje. Olha quais são as aflições dos cristãos de hoje. Estou endividado, só Jesus. Que batalha na minha vida. Que luta, meu Deus. Estou endividado, irmão. Olha as aflições do cristão de hoje. Não consegui trocar meu carro, só Jesus. Ai. Isso é uma vergonha, amados. Eu fico mais horrorizado é que os pregadores atuais, eles alimentam esse tipo de meninice. Essa crentice menina, eles alimentam o coração das pessoas com isso. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa quer chutar o balde. Não aceito passar por essas aflições. Os discípulos aceitaram passar por todas elas. Jesus, eu não aceito passar por isso. Algum discípulo se levantou para Jesus e disse, não, Jesus, está amarrado. Não aceito nem nesse negócio de aflição na minha vida, não. Jesus, eu não aceito esse negócio de ser odiado. Ser odiado é ruim, eu estou fora. Não. Os discípulos guardaram a palavra do mestre, porque morrer pelo evangelho é lucro, é ganho. Mas eu quero trazer um alerta a todos nós, irmãos, para a gente refletir sobre algumas coisas que estão acontecendo no mundo. A marca hoje de um pregador sucedido é carrão importado, terno de microfibra, sapato italiano modelo, apartamentos luxuosos, fazendas, templos de Salomões, glórias de homens. Eles gostam de mostrar, olha o que eu tenho, olha a minha grandeza, olha a minha honra. Eles dizem que essas são a marca de uns cristãos sucedidos. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas 6:17. Gálatas capítulo 6, verso de número 17. Olha a marca de um cristão aí, de um grande apóstolo, de um homem vitorioso, de um homem verdadeiramente que tinha riqueza de Deus em seu coração. Gálatas 6:17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A marca do apóstolo Paulo, que foi um dos maiores homens de Deus de toda a história, na qual pregou para multidões de pessoas, fazia de graça, não queria ser pesado ninguém, não queria viver às custas das pessoas, mas ele mesmo disse, eu trabalho noite e dia para não ser pesado aos irmãos. Ele diz, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Repudie, amado, o falso evangelho, querido. Repudie no teu coração. Homens sofreram demais para que a palavra estivesse aqui hoje. Se você tem a escritura nas suas mãos, foi por meio de muito sangue. Muito sangue foi derramado de cristãos verdadeiros, para que a palavra hoje viesse estar em tuas mãos. Não somente em tuas mãos, mas principalmente em teu coração. Quer ver só um pouco da história do Paulo? 2 Coríntios 11:24. O caráter de Jesus é odiado por muitas gente. Eles zombam da cruz, eles zombam de Jesus. 2 Coríntios 11:24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e também em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores que me oprimem a cada dia, e também o cuidado de todas as igrejas. Se a gente pudesse ter a oportunidade de chegar para Paulo e falar, Paulo, rapaz, você já foi tanto odiado por causa do caráter de Jesus, por causa do nome de Jesus. Paulo, você tem sofrido tanto por amor de Jesus Cristo. Por que você não larga essa vida? Ele diria, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
como ele disse na palavra. Amados, eu tenho aqui em minhas mãos uma matéria da onde surgiu no meu coração de trazer essa mensagem sobre o nome odiado. Você sabe que o Estado Islâmico, eles são perseguidores de cristãos. E eles perseguem mesmo em massa. Se você já teve a oportunidade de assistir algum vídeo sobre a questão da perseguição dos cristãos pela religião do Islã, você vê cada cenas horrorosas. Você vê cada atrocidade que aqueles homens cometem, porque aquela pessoa está seguindo Jesus, porque aquela pessoa está carregando uma Bíblia, está professando a Jesus Cristo. E o título da matéria é o seguinte: a Arábia Saudita decreta pena de morte para quem carregar a Bíblia. Essa foi uma lei decretada. E diz o seguinte na matéria: a Arábia Saudita é o berço do islamismo, tendo a capital Meca, a cidade mais sagrada desta região. Já é proibido aos não muçulmanos entrarem naquela cidade. De modo geral, a perseguição religiosa só aumenta. Não há igrejas conhecidas e a maioria dos cristãos naquela nação são imigrantes estrangeiros. Agora, o governo do país, que já se diz regido pela lei Sharia, anuncia modificações em uma lei sobre a literatura. Isso pode marcar um fim do cristianismo na região. O motivo é simples. Eu estou lendo o que está na matéria. Está prevista pena capital para quem carregar Bíblias para dentro da Arábia. Ou seja, o que já era considerado contrabando, agora chega ao extremo. Não se pode comprar legalmente uma cópia das Escrituras por lá. E é interessante como pessoas pegam a Bíblia e botam lá e fica aberta no Salmo 91 para dar sorte. E quanto pessoas têm morrido por querer aprender a palavra de Deus e guardar a mensagem no coração. Tem aqueles que deixam suas Bíblias pegando poeira, aberto em salmo, achando que aquele salmo vai trazer proteção. O que traz proteção é viver o Evangelho. E proteção em questão da fé. Porque em questão da carne eu já não digo nada, porque os discípulos foram martirizados. O que eu estou querendo mostrar isso para você? É que tem pessoas no mundo sendo mortas por não negar Jesus. Tem pessoas no mundo sendo decapitadas porque professou Cristo Jesus como seu Salvador. Tem pessoas sendo extremamente perseguidas por causa do amor ao Evangelho. E em nossa nação, os crentes estão brincando, amados. E em nossa nação, o que se prega é um falso evangelho. Eles não mostram isso aqui nos seus cultos, porque eles não estão interessados em perseguição. Eles querem glória, eles querem shows gospel, querem fama, querem honra, mas não querem mostrar a realidade. Tem cristãos sofrendo e sendo perseguidos, sendo odiados pelo nome de Jesus, enquanto esses camaradas são aplaudidos aí, glorificados em programas de televisão. Enquanto o outro aceita ser o ídolo num programa de televisão. Tem pessoas sofrendo e tem cristãos que por um belisquinho de nada, acho que eu vou perder minha fé. Tem cristãos que não tem nem como congregar. Tem cristãos que às vezes não tem nem líderes, eles leem a palavra e o Espírito dando entendimento. Tem lugares que eles não conseguem nem se reunir direito para falar da palavra de Deus e para orar, para buscar. E aqui no Brasil, esse evangelho podre, pregado por esses homens, que eles ignoram totalmente o sofrimento pela qual muitos cristãos verdadeiros estão passando. Continuando a matéria, segundo a lista publicada anualmente pelo Ministério Portas Abertas, em 2014, a Arábia Saudita figura como o 6º país que mais persegue cristãos. A conversão para outra religião já era proibida na Arábia Saudita, punida com morte. Mesmo assim, existem relatos crescentes que muçulmanos estão seguindo a Cristo após sonhos e visões. Em um outro documentário de uma grande estudiosa, de uma reportagem de uma grande estudiosa,
ela afirma que os cristãos são o povo mais perseguido do mundo. Por isso que aquela palavra que Jesus deu para os 12 discípulos não estava restrita só aos 12. Ela vem até os dias de hoje. Hoje vivemos numa total liberdade aqui no Brasil, mas a gente não sabe até quando vamos poder falar livremente e abertamente de Jesus Cristo. Ainda que temos a liberdade, temos que honrar, amados, primeiramente o sangue de Jesus Cristo, e temos que agradecer a Deus também pelos irmãos que não estão abandonando a fé, que estão sofrendo, que estão sendo martirizados, que estão até mesmo passando dificuldades, mas com a palavra da salvação em seus corações. E nessa matéria, a estudiosa diz o seguinte: a popularidade da chamada teologia da prosperidade impede que as igrejas, de modo geral, estejam familiarizadas com o tema do sofrimento, ainda que ele esteja presente em boa parte do Novo Testamento. O silêncio quase absoluto da grande mídia brasileira sobre o assunto ajuda a reforçar o desconhecimento sobre um assunto atual tão relevante. E não somente na Arábia Saudita, não somente em questão lá do Oriente, entre os muçulmanos, melhor. Outra matéria aqui falando agora sobre os cristãos na Coreia do Norte. Há 12 anos consecutivos, a Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar na classificação da perseguição religiosa no mundo. No país, a fidelidade a Cristo é vista como a maior ameaça ao governo, religião e regime político, o que acarreta em tortura, morte e perseguição aos cristãos. Espalhados pela Coreia estão cerca de 60 mil cristãos detidos em campos e prisões. Se uma pessoa for pega exercendo a fé em Jesus Cristo na Coreia, ela é aprisionada, mas ela é torturada, ela é espancada como se espanca, amados, um assassino, um estuprador. E ela é colocada num campo de concentração, onde ela é forçada a trabalhar ali durante toda a vida dela. E ela tem que ficar naquele campo de concentração, trabalhando noite e dia. Pelo que eu estudei sobre o assunto, é trabalho o tempo todo, eles só têm 5 horas para descansar e para dormir. E eles estão lá. Senhor Jesus, obrigado pela palavra. Eles estão lá. Nesse exato momento tem vários irmãos lá, dizendo o seguinte: obrigado, Jesus, pelo sofrimento que eu tenho passado pela tua palavra. Eles estão lá, falando obrigado, Cristo Jesus. Vale a pena padecer pelo teu nome. Vale a pena sofrer por amor a ti, Jesus. Porque muito mais o Senhor sofreu e nos amou. Vale a pena, nem que eu tenha que trabalhar nesse campo de concentração toda a minha vida, mas a ti, Senhor Jesus, eu não nego de jeito maneira. Senhor Jesus, eu não quero te negar para poder ter uma liberdade, mas eu quero continuar com a minha convicção na tua palavra e no teu evangelho. Enquanto tem um lugar que eles estão sofrendo e agradecendo pelo sofrimento, aqui tem crente fazendo campanha para ficar rico. Enquanto tem país que os irmãos estão no seu corpo com as marcas de Jesus, o povo vai em busca de dinheiro, em busca de idolatrar cantores gospel, em busca de idolatrar homens, em busca de amar mais os seus líderes do que o evangelho de Jesus. Enquanto tem lugar, pessoas sendo odiadas, perseguidas pela palavra de Deus, aqui no Brasil, os homens alimentando as pessoas mais e mais com aquele discurso de vitória. É só vitória. Só vitória, irmão. Só vitória. Porque enquanto a palavra vitória no Novo Testamento, ela dá um aspecto de nunca abandonar a fé, mas e até o final por Jesus Cristo, a vitória hoje para os crentes no Brasil é simplesmente conquistar uma coisa material. É simplesmente obter uma coisa. Ou até mesmo se alguma pessoa que talvez perseguiu ela e agora está no chão, ela fala, tá vendo aí? Olha a minha vitória, com sabor de mel. Aquela pessoa está na plateia e eu estou aqui no palco. Lugar de palco é estrela, não é, cristão? Enquanto o povo está cantando músicas vingativas que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus,
Tem pessoas lá sofrendo por amor ao Evangelho. Eu já disse isso algumas vezes. Lá, eles não têm templos para irem congregar. Na Coreia do Norte, as igrejas são clandestinas. Cavernas, talvez. Esgoto, talvez. Lugares bem secretos, onde às vezes ali se reúne um ou dois. Eles não ficam preocupados em ter multidões. Mas eles têm preocupação em exercer a fé em Jesus Cristo. Em não abandonar o Evangelho de Jesus. E quanto ao lugar que os irmãos estão lá com todo amor, aonde eles não podem sequer nem cantar alto, em voz alta, por causa se exercer algum tipo de barulho que venha ameaçar os coreanos, eles vêm e perseguem, e espancam, e lançam a campos de concentração. Aqui o povo tem que fazer campanha para frequentar culto. Eles nunca leram, esses homens não lêem a Bíblia. Se lê a Bíblia, eles ignoram o que Jesus fala. Mas hoje em dia esses camaradas ficam incentivando as pessoas a fazer voto de tolo. E a pessoa vai lá e faz campanha para frequentar culto. Pergunta se ela faz campanha para acordar de manhã cedo e trabalhar. Não faz. Por quê? Porque a pessoa ela é tão presa na religião que parece que a mente dela fica irracional, ela não consegue pensar. Parece que a pessoa não consegue refletir. 7 semanas para Deus me dar a casa própria. Não posso faltar uma. Não posso faltar uma só. Eu tenho que estar lá 7. Aí passa 7 semanas, não aconteceu nada. Ela chega para o líder e diz: não aconteceu nada. Calma, irmão, tem que perseverar. Deus vai te honrar. Persevere até o fim. Faça mais uma campanha. Ela vai e faz. O cristão do Brasil, ele vive de campanha em campanha. Mas o cristão verdadeiro, ele vive de glória em glória, em sofrimentos em sofrimentos, em aflições em choros e choros, em sorrisos também. A campanha, ela prende as pessoas num ambiente que eles querem que elas sejam presas. A campanha prende a pessoa, dá aquela intenção de que a pessoa vai conquistar alguma coisa. Quem não quer conquistar? Todo mundo quer conquistar nesse mundo. Mas se você pregar que tem aflições no Evangelho, se você pregar que tem sofrimentos no Evangelho, cruz, se você pregar que sereis odiados por causa do meu nome, se ela não amar Jesus, ela não vai permanecer naquela congregação. Apocalipse capítulo 6. Quão egoístas somos nós às vezes, sabia? A nossa fé é tão pequena, irmãos. A gente tem tão pouca fé. Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que esses homens foram mortos aqui em Apocalipse por causa do Evangelho. Isso aqui você pode englobar todos que morreram, sofreram martírio por causa da palavra e da mensagem de Jesus Cristo. Então, meu irmão, todas as vezes que você for reclamar de alguma coisa, todas as vezes que você for murmurar de algo, diga: Senhor Jesus, me perdoa. Eu te agradeço só, Pai, pelo que os privilégios que o Senhor me dá. E sempre ore pelos irmãos perseguidos. Qual é o motivo da sua oração? Senhor Jesus, dê força para que eles continuem perseverando na fé. Senhor Jesus, dê força a eles, para que eles não abandonem a palavra. Senhor, eu não estou sofrendo, Senhor, mas eles estão. Senhor, aqui no meu país há liberdade de ser pregado o Evangelho, mas em outros lugares não, Senhor, e eles estão sofrendo por causa disso. Dê força a eles. Ajude os cristãos que estão na Coreia e espalhados pelo Oriente Médio, talvez trancado num quarto, bem quietinho ali, orando a Deus e conversando, expressando sua fé em Jesus Cristo. Talvez estão, Senhor, se reunindo em lugares vazios, cavernas, talvez, esgotos, se reunindo escondido, Pai, por amor à palavra. Apocalipse 7, verso 9, e diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis uma multidão ao qual ninguém podia contar, de todas as gentes, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo:
Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e se prostraram-se diante do trono, e sobre seu rosto adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graças, honra e poder, força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.